Hoje no almoço, que como o pastor Zeca disse, foi muito bom, né? Pesou, mas foi bom. A Adneia, ela mostrou para mim esse chaveiro. Esse chaveiro aqui é o chaveiro quando a igreja completou 50 anos. 50 anos. Foi o momento em que eu estava chegando, tomando posse, que eu vi no momento do cinquentenário, caminhando então esse ano para 25 anos. Este chaveiro, né? Um objeto simples, mas que traz uma história. Todo mundo tem história. Todo mundo tem história. Você tem uma história. E você não pode abrir mão da sua história. Você não pode deixar de olhar a sua história. Você só pode melhorar se você considerar a sua história. Você só pode avançar se você considerar a sua história. A história não é alguma coisa que nós temos tão somente para poder contar e para poder ressaltar aqueles momentos como sendo momentos bons. Há quem diga que um sinal da velhice, e eu vejo então isso em mim, é quando nós começamos a falar do meu tempo. E eu me recordo dos meus 17 anos de idade, quando fui presidente da mocidade, trabalhando com Lídia Pinheiro, Adneia. E você pode observar todos os detalhes do tabernáculo e da arca dentro do contexto do livro de Êxodo. A arca, então, era um baú, onde ali na arca, os livros da lei, no caso as tábuas, os mandamentos, a vara de Arão, a arca ficando então no tabernáculo, no local chamado Santo dos Santos. No livro de Hebreus, já vai falar que não tem mais divisão de santo dos santos nem de santo, porque Jesus, quando morreu na cruz, o Evangelho fala que o véu se rasgou de cima a baixo. Então o acesso a Deus é livre, não tem intermediário, é livre. E esta arca então tinha um simbolismo da presença de Deus, é Deus. O Velho Testamento é didático. Nós temos que ler o Velho Testamento e olhar a história para podermos ver a didática. Deus vai trabalhando a didática, é a infantilidade do povo, na construção da nossa maturidade. Então a arca era a presença de Deus, e eles tinham essa compreensão que a arca estava ali e Deus estava ali. Se tinha a arca, Deus estava presente na arca. E assim o povo caminhava e caminhou pelo deserto e foi caminhando, chegando à terra prometida. Ali então eles vão conquistar a terra prometida. A história de Josué vai falar sobre isso. Moisés é o que Deus usou para tirar o povo do Egito. Josué, que já acompanhava Moisés quando de lá ele saiu. Dos que saíram do Egito, só 2 entraram na terra prometida, que Josué e Caleb. Os demais não entraram, e não entraram por conta da desobediência. Então, como que observe esse processo de treinamento, esse processo de poder passar o bastão, de poder fazer com que a obra possa continuar. Então Josué, ele lidera a conquista da terra prometida, conquista Jericó, as tribos são divididas. Vem o livro de Juízes que vai falar então, agora o povo estabelecido na terra prometida, a oscilação que eles sofriam. Porque uma coisa é almejar a bênção, a outra coisa é o que você faz com a bênção. Almeja a bênção, Deus te dá a bênção. Agora o que você faz com ela? Porque toda bênção comporta um peso de responsabilidade. Toda bênção é uma responsabilidade. Querem ver só? Aqui está o casal lindo, com o filhinho ali bem deitado, no sono dos anjos. Seu filho é uma bênção, não é? Mas vocês sabem como que é a responsabilidade de ter um filho. Os pais que aqui estão sabem disso. Minha filha, meu genro, a netinha Júlia, bênção do Senhor, mas a responsabilidade. Então toda bênção nós almejamos, mas quando nós a recebemos, nem sempre nós sabemos lidar bem com ela. E se a gente não lida bem com a bênção, a gente perde a bênção. Então o povo está agora na terra que manava leite e mel, e não lidando bem com esta bênção de Deus. O que acontecia? Eles se distanciavam de Deus,
em se distanciando de Deus, o que havia? O que? O inimigo se aproximava, dessa maneira, e oprimia. Então, é a trajetória do livro de Juízes. O profeta, o sacerdote é Eli. Eli é o sacerdote. E Eli começa bem, mas ele afrouxa no final. E aí Deus vai levantar um jovem que é Samuel. Samuel, que é filho de Ana, que é a esposa de Eucana. Ana é estéril. Ana, ela vai com Eucana anualmente para poder ao templo adorar, e ela pede um filho, ela pede uma bênção. À época, então tinha a esposa e a concubina, e Penina era a concubina, e a Bíblia fala que Penina era rival de Ana. Ana era humilhada porque não podia engravidar, era humilhada pela rival que engravidava. E Ana orou ao Senhor, e o profeta Eli a teve como bêbada, alcoolizada, e ela falou: não, meu Senhor, eu estou aqui colocando meu coração perante Deus. Enfim, a história é a seguinte: Deus ouviu a oração de Ana, concedeu um filho, e o filho se chama Samuel. E Ana falou o seguinte: se o Senhor me der um filho, eu vou consagrar esse filho ao Senhor. Bênção exige responsabilidade. Você quer a bênção para quê? Você vai fazer o que com ela? Depois que Deus te abençoar, o que você faz com ela? Vai guardar, vai ficar enclausurado? A Bíblia diz que no momento em que Samuel é desmamado, ele é levado para o templo, para ficar com o sacerdote, e ali Samuel já está grandinho, quem sabe um adolescente, e ele está dormindo, e ele ouve: Samuel, Samuel. Ele entende que é Eli que está chamando, ele vai até o profeta e fala: o que o senhor quer? Ele fala: não te chamei, garoto, vai dormir. Samuel volta para a cama, e aí mais uma vez, então ele ouve: Samuel, Samuel. E ele se levanta e vai ao profeta e fala: o senhor me chamou? E o profeta fala: eu não te chamei. Preste atenção, uma pessoa que é idosa, que já tem dificuldade de dormir, ser acordada de noite, né? E Eli, imagina como que ele falou para Samuel dessa segunda vez: aquieta na cama, garoto, sossega lá. E ele voltou, e pela terceira vez então a voz fala: Samuel, Samuel, Samuel. E ele volta para falar com o sacerdote, e aí Eli fala o seguinte: ó, surdo aqui sou eu, porque eu não estou entendendo quem está falando. Deus está falando com ele, tem alguma coisa com ele. E aí Eli entendeu e falou: meu filho, volta lá, e se te chamar de novo, você fala: fala, Senhor, que teu servo ouve. E assim então aconteceu, e Deus então revela a Samuel o que haveria de acontecer. Enfim, vem a questão da notícia que Deus estaria exercendo juízo sobre Israel, sobre a família de Eli. E a história avança, há uma degradação no povo. Então a arca, lembra que ela é a presença de Deus? Há um conflito entre Israel e os filisteus, porque inimigos daqueles constantes. E os filisteus derrotaram então os israelitas e levaram a arca. Levar a arca é levar a presença de Deus. Levaram a arca lá para a Filistia, lá para o templo de Dagon, que era o Deus que eles adoravam. E diz o texto bíblico que quando eles colocaram a arca lá, e deixaram a arca lá porque é um politeísmo, digamos assim, diz o texto que na manhã seguinte Dagon, a imagem de Dagon estava jogada de cara no chão. E depois colocaram de pé e caiu de novo. E depois fala do que veio, como aquele povo que negligenciava Deus, negligenciava a presença de Deus, ao ponto de que eles não aguentavam mais ter a arca. Agora Samuel está liderando o povo, e há uma nova batalha. A vida é feita de batalhas, minha gente. A vida é feita de batalhas. A guerra, ela já foi vencida no nome de Jesus, amém? Porque todo aquele que, como é que diz o texto bíblico? Todo aquele que está em Deus vence o mundo. 1 João 5, porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então a guerra já está vencida, mas a batalha tem que ser, a luta na batalha tem que ser travada, e tem que travar com essa perspectiva. Você foi derrotado ontem, mas você vence hoje em nome de Jesus. E Samuel lidera, então vai lá
e vence os israelitas e ali recupera a arca. É nesse contexto que Samuel agora, o povo está feliz da vida, está alegre, a arca volta, a presença de Deus, é nesse contexto que Samuel fala: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. E assim o texto diz que essas palavras de Samuel, elas são ditas entre Mispa e Sem. É uma geografia, é uma cartografia. Eu quero dizer para os irmãos, para todos aqui, o seguinte: marque épocas da tua vida. Marque épocas da tua vida. Mas não aquelas épocas que vão marcar a tua derrota, mas a época que marca a vitória, que marca a virada. Nós às vezes ficamos remoendo aquilo que aconteceu para trás, lá atrás, remoendo. Marque o momento que você errou, mas marque mais do que isso, o momento que você se arrependeu. Marque o momento que você adoeceu, mas marque mais do que isso, o momento que você ficou curado. Lembre do momento que você discutiu com a tua esposa, mas traga à sua memória o momento que você se reconciliou com ela. Existe uma cartografia dentro de cada um de nós, emocional, física e, acima de tudo, espiritual. Até aqui nos ajudou o Senhor. Este marco, ele nos coloca frente aos 3 tempos verbais: passado, presente e futuro. Então dizer até aqui nos ajudou o Senhor é o marco de uma pessoa que olha para o que tinha acontecido, a história, olha a dificuldade, contempla a luta. Então até aqui nos ajudou o Senhor. A arca estava lá em Israel, os filisteus haviam vencido, nós estávamos humilhados. Olha para trás e veja o que Deus tem feito com você. Olha para trás e veja o que Deus tem feito na tua casa. Olha para trás e veja o que Deus tem feito na tua família. Olhemos um pouquinho para trás e veja o que Deus tem feito conosco neste momento que nós estamos superando de pandemia. Olha para trás, para poder ver o que Deus tem feito, para poder reconhecer o que Deus tem dado para você. Olhemos enquanto igreja para trás, para podermos ver onde que a igreja estava, onde que a igreja está. Quando aqui, então, a igreja veio para cá, a igreja são as pessoas que vieram para cá, vieram aqui para esta casa que eu falei, chamada Casa da Aranha. Uma casa que na época, então, isso é história que a minha mãe contava, que o terreno ia até o final, lá na Pedro de Carvalho. Imagina isso. Imagina um terreno na Pedro de Carvalho. Dá para ter quadra de futebol, dá para ter se fosse um edifício de educação cristã, dá para poder estacionamento. À época, aqueles irmãos entenderam que era muito grande por questões de recursos, então pegaram essa parte. Aqui tem essa vila, que é justamente esse dente do terreno, né? Que tem aqui a vila, casas de um lado e casas de outro lado. Passado anos, e aí eu já era adolescente, já estava na liderança da igreja, aqui ao lado era uma casa, e uma casa de um coronel. Acho que aqui, quantos irmãos lembram disso? Já tem irmãos? Era a casa do coronel, uma casa grande, e o coronel colocou a casa à venda. Eu tenho na minha mente o dia que eu estava lá embaixo, naquela sala de reunião, com o irmão Diácono Moraes. Eu era um pirralho. E eu falei para o irmão Moraes: irmão Moraes, a igreja tem que comprar isso. A igreja tem que comprar essa casa. Mais uma vez, nós passamos na história, não compramos, temos este edifício colocado. Louvado seja Deus por nossos vizinhos, mas já tivemos algumas dificuldades. Nós fazíamos as nossas festas de final de ano lá em cima. Em alguns momentos jogavam gelo, né? Pedra de gelo. Então ela atinge e machuca, mas ela derrete, não tem prova. Me recordo de um encontro de casais que nós fizemos. Eu tenho que citar o Cobol de novo, não tem jeito. Em que nós chegamos aqui, não sei se Bira recorda, se Carlinhos estava conosco, que a gente cismou de soltar fogos. Aqui na igreja sempre teve umas criatividades assim, né? E ali então nós fomos soltar fogos. Só que os fogos não ficaram bem direcionados, né?
e passou perto da casa de um vizinho. E acabou aquele culto bonito lá, eu estava entrando lá do outro lado, vindo para cá, e tinha um vizinho reclamando muito aqui, já brabo, e ficou mais brabo, porque quem aqui estava, que eu não vou falar o nome do santo, né, que o recebeu, quando ouviu que ele reclamou dos fogos, falando que não poderia soltar fogos, não sei o quê, ele diz o seguinte: então o senhor vai lá no morro e fala para eles não soltarem fogos lá. Imagina, o homem que já estava brabo ficou mais brabo ainda. E aí quando eu cheguei foi nesse clima, tá? E eu cheguei, vim para o gabinete, deixei ele falar, compartilhou, tal. E ali Deus deu a graça, nós oramos, somos amigos. Passado um tempo, esse espaço que está colocado aí à frente era um clube, Atlas Atlético Clube. No tempo do pastor Cláudio Bampos já falava: a igreja precisa dessa área. Pastor Cláudio Bampos falava isso. E aí então, aqui chegando, sempre de uma pessoa de relacionamento, lá na Filha de Sião, não era diferente. Me recordo de quando subia lá no Morro do Adeus, levando panela de comida na cabeça, roupas para poder evangelizar no topo. Subi no morro, então passando por algumas pessoas, tinha umas senhoras, e falaram assim para mim: meu filho, ora pela gente. A minha vida está como essa vala aqui. Ela apontou a vala negra. E naquela hora Deus deu a palavra falando: mas Deus é aquele que tira a nossa vida da vala, tirou-me de um largo de lama e perdição, colocou os pés sobre a rocha. Comecei a falar com ela, e mais à frente tinha um rapaz, o Luiz, que era um travesti, conhecido como Tieta do Adeus, do alemão, e ele começou a mexer comigo, com um shortinho curto, cabelo comprido, mexer de brincar, não de desrespeitar. E o senhor não vem falar comigo? E o senhor... Eu vou. Eu me aproximei do rapaz, e na conversa, interagindo com ele, conversando, ele brincava comigo, eu brincava com ele, dessa maneira. E teve um momento que eu senti da ação de Deus, e eu falei para ele assim: cara, Deus tem uma obra na tua vida que quer mudar a tua vida. Aquilo foi uma pedrada para o Luiz. E quando chegamos lá em cima, eu falei para os irmãos: não nos esqueçamos a partir de hoje de nós orarmos pelo Luiz. Eu me recordo, passou 2 semanas, o Luiz vai na igreja Filha de Sião, e ele fala assim: pastor, eu quero aceitar Jesus como Salvador. O Luiz teve uma transformação radical na vida dele. Radical. As pessoas que vinham da rua para ter programa com o Luiz agora tem um outro tipo de postura, um outro tipo de vestimenta. Nós vamos para um culto na casa do Luiz, mais uma vez num barraco de estuque, e eu nunca tinha estado numa situação de tanto tiro. E havia uma batalha espiritual clara ali travada. O Luiz, ele vinha da feitiçaria, tinha aquelas roupas todas, e a irmã Nancy queria pegar a roupa do Luiz para queimar, porque o Luiz levou-nos lá para este culto para poder fazer esse mar. Eu falei: irmã Nancy, não é isso. Foi a irmã que comprou a roupa? Foi a irmã que usou a roupa é dele, quem tem que queimar é ele. Porque às vezes nós, como crentes, queremos dar uma demonstração de fé, né? Não, tem que sustentar a fé daquele que está lá. E o Luiz queimou a roupa, porque já não tinha mais sentido para ele. Ele mesmo, era a roupa dele, ele fazia com que ele quisesse lá. Eu estava aqui na igreja do Lins, e o Luiz ligou para mim para poder me convidar para o batismo dele. Hoje eu não sei mais onde é que está o Luiz. Mas eu tinha contato com as associações de moradores, de poder ter contato. E quando eu cheguei aqui, eu fui no Centro Espírita, na Dona Terezinha, falar com ela, orei com ela. Eu fui no Atlas, falar com o senhor Duarte, orei com o senhor Duarte. Eu preguei na Igreja Católica, tivemos uma reunião com os católicos aqui na igreja, fiz relacionamento. E ali então, chegou o momento em que o presidente à época do Atlas não queria alugar para a igreja, e passa para uma outra pessoa, que eu não vou citar o nome, e começam a fazer os bailes funks. Quem lembra disso? Dos bailes funks? Até o momento que tem a tal da Tati Quebra-Barraco, que viria cantar. A rua era tomada das barracas, com álcool, com tudo. A igreja vazia, porque os irmãos não vinham por conta desse tumulto que tinha. E eu me recordo então que teve uma interferência de autoridades, de reclamação, foi fechado, e a presidente
A vice-presidente fala: pastor, o senhor não quer alugar? Quantos aqui trabalharam no projeto Jericó para montar e desmontar? Levante a mão. Quem já trabalhou? Vocês sabem como é que aquilo era? Vocês sabem como é que aquilo era? São histórias. E quando este projeto vem para a igreja, Deus me dá em sonho o nome dele, é Projeto Jericó. Quantos lembram aqui daquela manhã que eu falei: irmãos, o nome do projeto vai ser Jericó? Quem lembra disso? Vai ser Projeto Jericó. Passaram-se 3 anos. A área vai a leilão. Uma nova proprietária, eu estava lá no leilão, arrematado por um lance mínimo, uma única pessoa. Vamos pular essa parte. Eu andava pela cidade naquele dia chorando e falando: o Senhor me enganou, que nem o profeta Jeremias. Mas, irmãos, Deus, quando dá uma palavra, Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. O nome do projeto era Jericó. A pessoa que comprou falou: nós vamos tirar todo mundo de lá. E eu disse para ela: não tem problema, nós temos onde morar. Não tem problema. Passaram-se 3 anos. O muro do lado esquerdo de quem entra caiu. Qual era o nome do projeto? Projeto Jericó. E quando esse muro caiu, a atual proprietária fala para mim: pastor, eu não aguento mais, o senhor não quer alugar? E a partir daquele momento nós então alugamos. Não é nosso, é alugado. Este mês tem reajuste. Histórias, irmãos. Então o que eu quero ressaltar é que começou na Dona Francisca, veio para a Casa da Aranha, construíram esse prédio, algumas oportunidades que não foram aproveitadas, digamos assim, circunstanciais, e Deus tem colocado hoje essa grande oportunidade. Até aqui nos ajudou o Senhor a olhar para trás, para poder ver as conquistas, para poder ver o que Deus tem feito, para poder analisar, não é, os momentos que foram equivocados. É a capacidade de poder fazer um autoexame, de poder fazer um reconhecimento. Se você quer avançar, você precisa encarar a sua história, não adianta querer fugir dela. Não adianta querer esquecer que foi abusado, que foi abusada, que foi traído, que foi traída. Tem que encarar esse negócio e trabalhar esse negócio. E eu digo para você: Deus é aquele que nos ajuda nessa tarefa. Deus é aquele que nos ajuda a podermos trabalhar os nossos traumas. Mas tem a questão do presente, porque fala até aqui. Então tem um marco, é aqui, olha, entre Mispa e Sem, geograficamente, mas historicamente, espiritualmente, é aquela vitória até aqui, presente. É necessário que nós possamos entender o nosso presente, o que nós estamos fazendo aqui, por que nós estamos aqui, por que nós existimos, a grande pergunta que o homem se faz, e daí que vai desenrolar filosofia, que vai desenrolar psicologia, que vai se desenrolar teologia, e as ciências humanas e outras ciências, é o seguinte: a vida é finita, a minha vida tem fim, como é que eu vou lidar com isso, o que eu faço com isso? O que mais angustia a gente é estar no presente e não saber lidar com esse presente. É estar no presente e ficar preso lá no passado, ou estar no presente e ficar olhando para o futuro. Só tem um tempo em que nós podemos viver, é o presente. Ninguém vive no passado, ninguém vive no futuro, só se vive no presente. Então Samuel, ele coloca ali aquele marco e fala: até aqui nos ajudou o Senhor, é presente. Agora, meus irmãos, é tempo de celebrar, é tempo de agradecer, é tempo de glorificar. E louvado seja o nome do Senhor, que quando nós nos reunimos enquanto líderes, nós definimos e decidimos neste culto tão bonito para poder começar. Até aqui nos ajudou o Senhor. Deus nos trouxe aqui, nós estamos aqui, somos uma congregação formada aqui, tem visitantes hoje aqui, que eu quero dizer que inclusive são muito bem-vindos, nossos amigos são muito bem-vindos, tem pessoas que estão conosco pela transmissão. Quando que nós iríamos pensar em ter um culto transmitido? O primeiro culto que foi transmitido na igreja pela rádio, foi um culto feito pelos jovens. Não sei se Lídia lembra disso. Que nós alugamos o horário, pagamos no horário na rádio Boas Novas. E os irmãos não tinham noção, não tem noção da alegria de imaginar que o culto estava sendo transmitido. Que o culto transmitido.
E hoje nós temos então esta possibilidade de poder fazer esta transmissão presente. Este é o momento de nós glorificarmos, este é o momento de nós exaltarmos, este é o momento de podermos agradecer ao Senhor. Neemias, na liderança da reconstrução dos muros de Jerusalém, quando o povo ali se depara com o livro da lei, com a palavra do Senhor, e o povo tem ali aquele momento de avivamento, e que seja este mês de agosto um mês de avivamento, irmãos, em nome de Jesus. O que nós precisamos é de um avivamento, minha gente. Nós passamos por um momento muito tenso, passamos por um momento muito pesado, passamos por um momento de desagregação, passamos por um momento muito difícil. Deus deu graça para a igreja, Deus deu graça para cada um de nós. Ficava aqui sozinho, tinha outras ocasiões, era eu, pastor Zeca e o Rubens, eu, pastor Zeca, Rubens e Tiago. Foi chegando os irmãos, não foi fácil, minha gente, mas pela graça do Senhor nós vencemos, e nós venceremos tudo que estiver à frente para que possa vir. Então é um momento no presente de nós glorificarmos a Deus, de podermos enaltecer o nome do Senhor. Salmo 126, quando o Senhor restaurou a nossa sorte, éramos como os que sonham, então a nossa boca se encheu de riso, então se dizia entre as nações, grandes coisas fez o Senhor por eles. Sim, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. E Neemias falou para o povo que estava chorando: vocês não chorem, não chorem, porque a alegria no Senhor a nossa força é. Este é o momento de celebrar. Até aqui nos ajudou o Senhor. Olha a história, vamos aprender, vamos ver, vamos contemplar a graça, a misericórdia do Senhor. Vamos nos situar no presente. O que é que nós estamos fazendo aqui? Não é para depois, não é para amanhã. Ninguém pode pensar, se tem alguém aqui que ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador, pensar que vai tomar essa decisão amanhã, porque amanhã é um tempo que você não tem nas suas mãos. A Bíblia diz: se hoje você ouvir a minha voz, não endureçais o vosso coração. A Bíblia diz: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, entrarei em sua casa e cearei com ele. Há alguém aqui nesta noite que ainda não aceitou Jesus? Há alguém aqui nesta noite que ainda não passou por essa experiência histórica, marcante, maravilhosa, transformadora, de ter um antes e um depois de Cristo? Eu te convido, em nome de Jesus, eu te convido a abrir o teu coração e aceitar o Senhor Jesus. Eu te convido a fazer prova de Deus, a ver que Deus é bom. Eu te convido a você poder colocar a história da tua vida nas mãos de Deus, e Deus vai reconstruir essa história. Esta é a perspectiva. Tem a terceira e última dimensão. Até aqui nos ajudou o Senhor. É olhar para frente. É olhar para frente. Toda a história vem sendo construída o seguinte. Gênesis capítulo 12. Deus chama Abraão e fala: em ti eu vou constituir um povo, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu falei no seminário de oração, Carlinhos e Eliane, que a minha família não é exceção, que a sua família não é exceção, que a família de ninguém que está aqui é exceção, de ninguém que está conosco na transmissão é exceção. Deus disse que em Abraão todos nós seríamos abençoados, então a sua família é abençoada, amém? Acredita nisso? Abraão então vem com Sara, que é estéril, e a história, vamos lá, vem o filho que é Isaac, que já é uma bênção, e Deus fala para Abraão sacrificar Isaac. Como é que pode? Deus é didático. E ali, quando vai poder sacrificar Abraão, o filho pergunta: pai, cadê o cordeiro? Abraão fala: o Senhor proverá, o justo viverá pela fé. É olhar para frente, fala: o Senhor proverá. Ah, mas Deus, como é que vai ser? Como é que... O Senhor proverá, meu filho. Nem é para poder ficar deitado na rede, mas não é também para poder ficar andando na casa de noite, sabendo o que vai fazer. O Senhor proverá. A história vem progredindo, vem, vai chegar lá em Jacó, vai chegar lá em José, vai chegar no Egito, o povo cresce no Egito, vem a saída do Egito.
na caminhada para a terra prometida, tem a conquista da terra prometida, eles estão na terra prometida, mas a promessa, ela está direcionada para quem? Para quem? Para quem? Para Jesus. Aponta para Jesus. O Velho Testamento aponta para Jesus, fala de Jesus. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e na região da sombra das trevas resplandeceu a luz, porque um menino nasceu, e um filho se vos deu, e o nome dele será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade. Aponta para Jesus. Jesus veio ao mundo. Eles falaram do que não viram, pregaram do que não tinham visto. Jesus veio ao mundo. Jesus nasceu numa manjedoura. Tudo isso é didático. Nasceu em Belém. Jesus passou parte da infância no Egito. Jesus cresceu em Jerusalém, ficou em Cafarnaum, Cesareia. Jesus morreu na cruz, Jesus ressuscitou. E Jesus falou o seguinte: vocês fiquem aqui em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos do poder. Aí vem o Espírito Santo. Aí vem o Espírito Santo. O Espírito Santo já está presente lá no Velho Testamento, mas vem o Espírito Santo. O Espírito Santo visita em Pentecoste, uma coisa linda. Nós estamos orando por um avivamento na vida da igreja. Um avivamento que nos dê ousadia. Na oração da Gabriela, que nos coloque na perspectiva de igreja para fora, de igreja que vai para poder servir, para estender as mãos, poder sair. Pastor Zeca, irmãos, para dar uma quentinha é ótimo, mas nós podemos fazer isso toda sexta-feira, nós podemos fazer isso todos os dias, podemos fazer, entendem? É só um pouco mais de esforço, de coração. Enfim, nessa perspectiva então, há essa visitação, a igreja, ela vai se formando, vai se espalhando, não é denominação, é igreja. É a igreja que vai se espalhando, vai crescendo, ao ponto de falar, esses que alvoroçaram o mundo chegaram também até nós. Toda a região da Europa é conquistada pelo Evangelho, o Império Romano, conquistado pelo Evangelho. Sabe que o Império Romano tinha como política abrir estradas. A Via Ápia era uma das principais estradas. Estrada enquanto sendo possibilidade de guerra, de conquista, mas por conta das estradas que o Evangelho foi levado a outros povos, porque tinha estrada. Sabe, meus irmãos, a internet surgiu por conta da guerra. A internet era uma ferramenta de guerra, na Guerra Fria, mas hoje, meus irmãos, é um recurso que, se de um lado ainda promove a guerra, se de um lado ainda é de uma destruição muito poderosa nas emoções das pessoas, na vida das pessoas, a partir da maneira que lida com essa ferramenta, mas observem bem, é uma ferramenta para poder adentrar e levar o Evangelho e abençoar. Quantas pessoas estão sendo alcançadas por todas as igrejas? A Via Ápia do século 21 é a internet, levando a mensagem. E aí, o futuro é a perspectiva da oração final da igreja, que diz o seguinte: certamente ele vem, cedo vem, e encerra dizendo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. O futuro é a esperança do encontro com Deus. O futuro é a esperança de poder, sabe, chegar ao final mesmo, e falar: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Não tem coisa pior na vida do que viver sem esperança. Imagina, sem esperança. Eu digo e repito, eu quero morrer crendo, esperando. Eu não aceito, não vai conseguir, não vai dar certo. Eu quero morrer crendo, esperando, porque o meu Deus me coloca numa perspectiva de esperança. Até aqui nos ajudou o Senhor. Deus que nos trouxe até aqui, Ele mesmo nos conduzirá daqui para frente. A história da igreja é a sua história, é a minha história, é a história de todos aqueles que um dia já entregaram a vida ao Senhor Jesus.